Fala, meus lindos e lindas! Muito boa noite para todos vocês que estão aí presentes nesse momento, nessa aulinha. Hoje vamos começar as funções, pessoal. Espero que estejam todos bem. Pessoal, a aula de hoje é muito especial. De verdade, ela é especial no nível, assim, absurdo, tá? Todo ano, mas todo ano mesmo, eu tento mudar essa aula a fim de conseguir deixar ela ainda mais interessante para vocês e leve também, porque função normalmente é um assunto que deixa o pessoal pirado, né, Mário? Muito boa noite, meu querido Mário, Júlia, muito boa noite, Clarinha e Denis, tá? Então essa aula todo ano, gente, de verdade, ano após ano é a mesma coisa. Sou eu tentando dizer assim, caramba, essa aula precisa ficar perfeita, porque os próximos assuntos vão ser todas as funções. Então nós temos aí a próxima função afim, a gente tem função quadrática, a gente tem exponencial, a gente tem a temida função logarítmica, mas tudo isso, antes de tudo isso, a gente precisa entender os conceitos iniciais e que esses conceitos eles não fiquem de forma muito, assim, obscuro, né? Porque simples eles são, tá? Muito boa noite, Amandinha. Eles são um conceito simples. Agora, às vezes, os alunos eles têm uma visão errada por conta do modo. Eu vou dizer assim para vocês, o modo como é trabalhado na escola, com tanto pragmatismo, com tanta coisa. A Amandinha foi minha aluna na primeira série, né? E eu sempre tentei trabalhar isso de uma maneira um pouco mais leve, esse conceito de função. Mas até assim, até o professor tentando, os próprios livros, eles não perdoam. Clara, tudo bem, Clarinha? Então, Clarinha também foi minha aluna na primeira série, né? E assim, boa noite, Rebeca, boa noite, boa noite. Então, assim, esse é um assunto que eu preciso dizer para vocês. Pessoal, vale a pena assistir essa aula. E eu vou dizer para vocês, essa aula ela é para ser assistida, assim, com um sorriso no rosto, né, Renatinha? Boa noite. Com um sorriso no rosto, porque vai ser uma aula diferente. Grande Vini, boa noite, meu filho. Vai ser uma aula diferente, tá? Hoje, preparem seus livros, porque a quantidade de questões que a gente vai resolver, ela vai ser realmente considerável, tá certo? Pessoas, nós já temos também as datas para os próximos simulados, tá? Em primeira mão, a turma online, isso mesmo, vocês em primeira mão vão estar sabendo das datas dos simulados que vocês têm direito, tá? Professor, meu Deus, é tanto simulado, eu faço pré, eu não queria fazer, mas eu queria imprimir para mim, dá certo? Dá certíssimo. Você vai poder acessar esse simulado apenas para imprimir, se você quiser, fazer depois em outro momento, e o melhor de tudo, tá certo? Com todo o suporte da AM, onde você vai ter soluções em vídeo, gabarito, TRI, premiação com TRI, o melhor TRI vai ter um prêmiozinho, tá? Quer dizer, não é prêmio, mas vai ter o devido reconhecimento. Eu vou preparar uma surpresinha pra pessoa, tá certo? Pessoas, então, as datas são, no dia 12 de abril, a gente tem um primeiro, tá certo? Um primeiro simulado. No dia 17 de maio, a gente tem outro simulado. Eu vou postar isso com mais calma, tá? Mas eu tô avisando pra vocês aí já pra vocês verem. 12 de abril, 17 de maio, 16 de agosto e o último dia 13 de setembro, tá? Além desses 4 simulados, adivinha, a mentoria disse assim, Adilson, a parceria tá maravilhosa. Vai ter uma prova de bolsas aqui, que vai ser um simulado. Faz o seguinte, sem custo. Vamos tentar fazer os teus alunos participarem? Eu digo assim, vai valer como simulado? Ela falou assim, é mais um simulado, é um extra. Eu falei assim, então eu vou avisar pra eles, né? Porque avisando pra eles, eles decidem se eles fazem ou não. Mas é isso, tá? Muito boa noite, Paulinha. Então, pra vocês entenderem, os simulados, eles já têm as suas datas marcadas. Prestem bastante atenção, o simulado ele será online, tá? Mas terá toda a experiência de um presencial, tá certo? Pessoas, eu não vou mais enrolar não, tá? Vamos ao que interessa. A aulinha de hoje é sobre funções, tá certo? Vou pegar a canetinha que tá fugindo. A aulinha de hoje, ela é sobre funções, tá? Deixa eu conectar aqui minha mesa digitalizadora. Deixa eu conectar.
A aulinha de hoje é sobre funções, tá? Então a gente vai começar a aula de hoje tentando entender o que seria uma função. Porque quando a gente não entende o que é, por definição, alguma coisa, todo o resto ele se perde, né? Pô, se eu não entendo o que é uma função, como é que eu vou saber trabalhar com ela? Então, é necessário, se faz necessário você conseguir entender o conceito de função. Então tá aqui, nós vamos apresentar para vocês o que seriam as funções. Vamos lá? Meus amores, vocês vão anotar, a definição é clara, tá? O que é uma função? Função é uma relação, certo? É uma relação, tá? Relação entre, você pode anotar aqui, ó, entre duas variáveis, tá certo? Variáveis, tá? Nesse caso, a gente já vai começar dizendo o seguinte, é uma relação entre duas variáveis. E o que tem que ficar mais claro, né? Opa, Yasmin, muito boa noite. O que precisa ficar mais claro para vocês é que essa relação, ela se dá por meio de quase que uma fórmula matemática, tá? Professor, não entendi. Dê exemplos, claro. Por exemplo, uma coisa que eu comentei com vocês, que é os números pares. Isso daqui que eu estou escrevendo para vocês, ó, isso aqui é uma relação, tá? Isso aqui é uma relação. É uma relação onde para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Então, por exemplo, se nessa situação aqui nós tivermos x igual a 1, pessoas, quando x igual a 1, qual seria o valor de y? Y vai ser igual a 2 vezes 1, e 2 vezes 1 é quanto? 2, tá certo? Se x for igual a 2, por exemplo, se o x for igual a 2, o que é que temos aqui, o valor para y? Y, ele vai ser igual a 2 vezes 2. E 2 vezes 2 é igual a quanto, meus amores? 4, certo? 4. Ok, então eu posso ir, professor, atribuindo valores para x e, por consequência, eu vou ter valores para y? Sim. Para um valor para x que você atribuir, você vai ter um valor para y, certo? Então, à medida que esse x vai variando, o y vai variando também. Por isso que nós chamamos essas letrinhas de variáveis, tá? Uma coisa também muito importante de você entender é que sem um x, você não encontra um y. Tá certo? Sem o x, você não encontra um y. Então, o x, a partir de agora, ele vai receber um nome muito especial, tá? Ele é chamado de variável. Olha só que interessante. Variável, sendo que é uma variável independente. Independente. Certo? É uma variável independente, tá? E ela é uma variável independente, no caso, porque o y depende dela, tá? Para você encontrar valores para y, você precisa atribuir valores para x. Então, o y aqui, pessoal, ele vai ser chamado de quê? Ele vai ser chamado de variável, sendo que essa variável, a partir de agora, ela é dependente, tá? Então, percebam que você tem aí uma relação de dependência entre essas variáveis. Ou seja, você tem o x e o y, de tal maneira que o y, ele depende de quem? Do x. Tá certo, pessoas? Então, nós temos aí essa primeira relação, tá? A relação seria meio que essa fórmula matemática. Agora, a gente vai deixar de ver a função desse jeito já, tá certo? Existem outras relações, professor? Na verdade, existe. Tudo depende de como o autor vai trazer isso para você. Tudo depende do que o autor quer mostrar para você. Essa relação, ela pode nem ser uma fórmula, né? Ela pode ser uma desigualdade, inclusive, certo? Mas vamos ao que interessa aqui. Vamos ponto a ponto, tá? Por exemplo, ó, essa relação que eu tô passando para vocês aqui, ó, 1 sobre x, ela é uma relação extremamente importante, tá certo? Essa relação, ela é chamada de
função recíproca, tá? Quem quiser anotar, fique à vontade. Ela é chamada de função recíproca. O que é a função recíproca? É uma relação que, para cada valor que tu dá para essa relação, o resultado que é retornado para você, ele seria o inverso desse número, tá? Então, por exemplo, se nessa situação o x ele for igual a 1, né? A gente tem o valor para y igual a 1 dividido por 1, que seria 1. Eu já vou colocar direto. Se você atribui x igual a 2, você vai perceber que se x igual a 2, o y, ele seria o inverso de 2, tá? E quem é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Para vocês não acharem que é menos 2, lembre que menos 2, lá dos números inteiros, ele na verdade é o oposto. Ele é o simétrico de 2, tá? O 1 sobre 2 é o inverso, tá certo? Então, nós temos aqui que para cada valor que você atribuir para x, você vai ter um valor para y, certo? Então, aqui, por exemplo, se x igual a 3, só para a gente deixar bem bonitinho e completo aqui, o y ele vai ser igual a 1 sobre 3 e assim sucessivamente. Para cada valor de x, você vai ter um valor para y. Agora, o que é que a gente conclui, então? A gente conclui, meus amores, que a função ela é como se fosse uma maquinazinha na qual, nessa máquina, prestem bastante atenção, nessa máquina, você vai colocar valores dentro dessa máquina e, dependendo do que essa máquina fizer, esse valor ele vai ser transformado, certo? Então, aqui você tem uma maquinazinha, tá? E nessa maquinazinha você insere valor para x, certo? Vamos colocar aqui o x, ele vai em uma caixinha caminhando para dentro dessa máquina, tá? Caminhando para dentro dessa máquina. Aí lá dentro dessa máquina existe uma relação, certo? Que dependendo dessa relação, aí você vai ter um valor para y. A partir de agora, essa relação, pessoal, ela vai se chamar f de x, certo? Ela vai se chamar de f de x, tá? Então, dependendo do valor que você coloca de x, você vai passar por essa relação e você vai obter uma caixinha aqui agora guardada com um valor para y, tá certo? Pessoas, ficou claro para vocês esse primeiro momento? Então, uma função, pessoal, nada mais é do que uma relação entre duas variáveis, no qual você vai atribuindo valores para uma variável e vai obtendo valores para outra variável, certo? O estudo das funções, ele é muito importante, pessoal. Por quê? Porque tudo o matemático quer encontrar padrão. Tudo no nosso cotidiano, gente, até para você investir no mercado de ações, você precisa encontrar um padrão. E esse padrão, ele precisa ser, como a gente fala assim, ele precisa ser plotado. A gente precisa ver essa relação para a gente conseguir entender o que é que vai ser lá na frente, o que é que vai ser no futuro, tá certo? Então, essas relações, elas são escritas por meio de funções, certo? Então, essas funções, elas são essas maquininhas aí, tá? Outro detalhe muito importante que vocês estão vendo agora que a gente está escrevendo isso daí, ó, esse f de x, a partir de agora, a gente vai ver, né, que no lugar do y, a gente vai substituir por f de x, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que tanto o y quanto o f de x, eles representam a mesma coisa. Vocês entendem isso? Bota aí no chat. O x e o y e o f de x, eles representam a mesma coisa, tá bom? Y e f de x, eles representam a mesma coisa, tá? E essa relação, essa é a principal parte da aula de hoje, ela vai ser chamada de lei de formação, certo? Ela vai ser chamada de lei de formação. E, meus amores, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A lei de formação de uma função, tá? Ela está para a função, assim como, prestem atenção no que eu vou falar, assim como o DNA está para nós humanos. Fala para mim, vocês, pensa comigo. O que é que o DNA representa para nós como corpo humano? O que é que o DNA traz pra gente como corpo humano? Eu entendo como
pouco que eu sei de biologia, que eu estudei de biologia, eu entendo que o DNA ele traz simplesmente todas as características que um ser humano ele pode ter. Então, todas as características, todas as propriedades estão dentro do DNA. Então, a lei de formação, ele é como se fosse o DNA da função. Ela traz para a função simplesmente todas as características que essa função pode ter. Então, a lei de formação é o que há de mais importante dentro da função. Certo? É a lei de formação. Você olha para a lei de formação, você diz, essa função ela é desse jeito, ela tem esse gráfico, pode colocar esses valores, não pode colocar esses valores. Por quê? Porque não é qualquer valor que eu posso inserir. Por exemplo, na letra B, vocês conseguem entender que existem valores que eu não posso, quer dizer, vou melhorar, existe um valor que eu não posso substituir no lugar de X na letra B? Bota aí no chat pra mim, por favor, certo? Bota aí no chat, tá? Enquanto isso, vai passar na sua timeline essa princesa aqui, meu Deus do céu. Bom, passando agora, eu quero saber qual é o valor para x que eu não posso colocar na função recíproca, certo? Qual é o valor de x que eu não posso colocar na função recíproca? Eu acredito que vocês conseguem visualizar facilmente que eu não posso colocar no lugar de x ali um zero. Eu não posso colocar, certo? Não posso, exatamente, Denis. Eu não posso colocar o zero ali. Por quê? Porque eu não consigo fazer uma divisão por zero. Vira uma indeterminação, exatamente, lindos e lindas. Aprovados e aprovadas. Eu não posso colocar zero ali. Certo? Bibi, Eu não posso colocar zero ali. Então, como eu não posso colocar zero ali, eu tenho que estabelecer regras. E a lei de formação me diz essas regras. Então, a primeira coisa que eu vou escrever aqui para vocês é um conjunto, pessoal, que a gente chama de domínio da função, certo? Domínio da função, tá? O domínio da função, só para vocês entenderem, ele representa quem? Ele representa a variável independente. Então, se vocês quiserem colocar entre parênteses aqui um x, é só para indicar para vocês, tá? Que o x representa o domínio, tá? Afinal, ele que é a variável dependente, a outra depende dela, né? Então, quem domina aí é o x, certo? Então, o que seria o domínio? Seriam os possíveis valores, tá? Você vai colocar assim, ó, os possíveis valores, certo? Possíveis valores que podemos substituir na lei de formação. Que podemos substituir na lei de formação. Na lei de formação. Certo? Então, não é qualquer valor que eu posso substituir, professor? Depende da função, certo? Bom, então esse é o domínio. Professor, não entendi, depende da função? Como assim? Pessoal, entenda, como não é todo valor que eu posso substituir nessa funçãozinha aqui, então eu escrevo que o domínio dela, eu escrevo assim, ó, o domínio de f, ou o domínio de y, né, o domínio de f, é qualquer número real. Eu posso colocar qualquer número real, certo? Sendo que vocês me falaram que eu não posso colocar o zero. Então, esse asterisco aqui em cima, ele indica a retirada do zero, tá? Então, o domínio dessa função é qualquer número menos o zero. Gente, hoje, uma aluna veio me tirar uma dúvida, certo? E uma dúvida muito pertinente de uma questão muito difícil. E acreditem, pessoal, ela acertou a parte mais difícil da questão. Sendo que, quando ela foi substituir os valores, adivinha? Ela esqueceu qual era o domínio. Aí os valores não estavam batendo. E aí, se os valores não estão batendo, por que não estão batendo? Por que você substitui um valor lá que não dá certo? É porque tu não olhou para a função direito. Tu não olhou a lei de formação dela, certo? Vamos pensar em outras funções para a gente entender onde está o domínio, tá? Então, por exemplo, se eu escrevo para vocês assim, letra C. Olha só o que eu vou escrever aqui, tá, Rebeca? Letra C. Eu vou escrever assim, a função f de x
tá? E nessa função f de x, eu vou colocar assim, ó. Eu vou facilitar ainda, tá? Eu vou colocar assim, ó. 2 dividido por x mais 1. Então, eu vou perguntar para vocês. Há algum problema aqui? Eu posso colocar qualquer valor aqui para x e o resultado, ele vai sair, você vai me retornar um resultado. Qualquer número que eu possa colocar aí. Bom, eu acredito que vocês observam que não. Porque se o denominador ele tem que ser diferente de zero, né? Então, esse x menos 1, obrigatoriamente, x menos 1 não, me perdoe, pessoal. Esse x mais 1, ele precisa ser diferente de zero. Ele precisa ser diferente de zero. E para o x mais 1 ser diferente de zero, o valor de x, ele precisa ser diferente de quem? De menos 1. Então, eu entendo que o domínio dessa função, ou seja, os valores que eu posso substituir nessa função é qualquer valor. Menos, então eu vou botar aqui, ó, que o domínio dessa função são os números reais, menos, eu não posso colocar quem? O menos 1. O menos 1 eu não posso colocar. Porque se eu colocar o menos 1, vai ficar menos 1 mais 1 dá 0, 2 dividido por 0. Temos um problema. Certo? Então, será que tem outra situação, professor, além da fração, que é um problema pra gente? Tem. Tem um grande problema, inclusive, tá? Que seria se eu tivesse uma função assim, ó. Vou colocar outra função. A gente chama de função radical, certo? A gente já supõe o porquê, não é? Ó, você tem aqui, por exemplo, a raiz de 2x dentro do radical menos 4. Qual é o problema do radical? Alguém conseguiria me dizer? Qual é o problema de um radical? O problema de um radical é porque, como aqui eu tenho uma raiz quadrada, Julinha, como aqui eu tenho uma raiz quadrada, Bibia, eu não posso retornar como resultado um número negativo. O resultado da raiz quadrada, ela não é negativa. E eu expliquei isso para vocês. Então, como o resultado de uma raiz quadrada não pode ser negativo, dentro dessa raiz, eu acredito que vocês entendem que precisa obrigatoriamente ser um número positivo também. Bota aí no chat, faz sentido, pessoal? Então, enquanto vocês botam aí no chat, o que eu tenho aqui para o domínio é que o 2x menos 4, ele precisa ser maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0, tá? Então, como eu tenho que 2x menos 4 tem que ser maior ou igual a 0, então é verdade eu dizer que o 2x, ele precisa ser maior ou igual a 4, tá certo? 2x precisa ser maior ou igual a 4, portanto, o x, ele precisa ser maior ou igual a 4 dividido por 2, dá 2. Então, o meu domínio aqui, ele já é um pouquinho diferente. Professor, e agora? Como é que eu escrevo isso daí? Meus amores, eu ensinei para vocês todas as linguagens de conjunto na semana passada. Tá certo? Na semana passada. E uma das linguagens, eu vou trazer aqui para vocês, ó. E uma das linguagens que eu ensinei para vocês, deixa eu colocar aqui, cadê? Deixa eu ver. Uma das linguagens que eu ensinei para vocês foi essa linguagem aqui, ó, de intervalo. Certo? Eu ensinei essa linguagem para vocês por meio de um intervalo. Então, eu vou utilizar essa linguagem para representar o domínio, já que ele me deu muitos valores, né? Então, tem que ser um número maior ou igual a 2. Então, eu vou colocar aqui o 2, tá certo? E um número maior ou igual a 2, ele é um número, sei lá, ele vai até o infinito, né? Então, eu vou representar aqui o infinito positivo, tá certo? E uma dica é que o intervalo no infinito positivo, ele é sempre aberto. No infinito, na verdade, ele é sempre aberto. Então, esse é o meu domínio, sendo que eu estou representando de outro jeito, tá certo? Então, perceba que a gente já está utilizando muita coisa que a gente já viu. A gente está utilizando observações de dentro da raiz, a gente está utilizando observações de fração, a gente está utilizando as linguagens de conjunto conveniente para cada conjunto,
tá certo? Então, é muito importante que vocês entendam que tudo que a gente viu até agora, a gente vai aplicar. E uma coisa interessante que vocês têm que entender é o seguinte: todo elemento do domínio, pessoas, todo elemento do domínio tem um resultado. Todo elemento do domínio tem um resultado, certo? Então, a primeira regra que você vai anotar na função, primeira regra, vou botar aqui regra de número 1, certo? Regra 1. A regra 1 seria qual, professor? Seria que todo elemento do domínio, todo elemento do domínio, todo elemento do domínio, sabe o que é que vocês vão anotar? Vocês vão anotar assim, ó, que todo elemento do domínio tem imagem. Professor, o que diabo é imagem? Imagem, pessoal, é o resultado que você obtém a partir do momento que você substitui. Bia botou assim, abre com colchete e fecha com parêntese, Não, Bia. Quando a gente quer indicar que o número está naquele conjunto, por exemplo, quando eu falo que ele é maior ou igual a 2, eu conto com o número 2. Tudo bem, Bia? Então, como eu conto com o número 2, eu boto esse colchete para dentro, tá? Para dentro seria virado para o 2, tá certo? O parêntese indica intervalo aberto. O que seria um intervalo aberto? O intervalo aberto, Bia, seria aquele intervalo que ele... Tipo assim, não tem como você ver o fim dele, mas a gente não inclui aquele valor, certo? Então, o infinito, como ele é uma ideia, infinito ele não tem fim, ele é aberto. Ele, enfim. Então, a gente coloca o parêntese para intervalo aberto e o colchete para intervalo fechado, tá? Fechado é quando a gente inclui, aberto é quando a gente não inclui, certo? Bom, então você vai colocar o seguinte, que todo elemento do domínio tem imagem. Isso é uma regra, pessoas, isso é uma regra. E ela precisa ser anotada. Todo elemento do domínio possui uma imagem. Regra de número 1, todo elemento do domínio possui uma imagem, tá certo? Tem a imagem, tá? Ok, então, professor, tu falou agora da imagem, que diabo é imagem, certo? Então, vamos pensar no seguinte. Eu vou explicar para vocês antes um conjunto que a gente chama de contradomínio, tá? Contradomínio. Professor, agora tu complicou ainda mais. Não entendi o que seria o contradomínio, certo? O contradomínio, meus amores, nada mais é do que um conjunto mais amplo de resultados que você pode ter. Então, vou colocar assim, ó, o conjunto, tá? Mais amplo, certo? De resultados. O conjunto mais amplo de resultados. Tá? Bom, isso é o contradomínio, tá certo? E o que seria a imagem? A imagem, pessoal, ela é um subconjunto do contradomínio, certo? A imagem, ele é um subconjunto do contradomínio, sendo que a imagem são os resultados que são obtidos a partir do momento que você substitui, certo? Os valores de x na função. Professor, eu não consigo entender. Vamos lá. Vamos trazer um exemplo aqui, certo? Eu vou resgatar a nossa função recíproca. A nossa função recíproca, ela é do tipo 1 sobre x. A função recíproca, ela é do tipo 1 sobre x. Júlia botou assim, professor, é como se os valores do domínio fosse a entrada da máquina que o senhor falou e a imagem fosse os valores de saída? Exatamente, exatamente, certo? Então vamos pensar no seguinte, meus amores, vamos pensar assim, ó, Julinha colocou perfeitamente, tá? Aqui eu vou colocar o que seria o domínio, tá? Professor, o que é o domínio? Nesse caso, o domínio vão ser os elementos...
Deixa eu escrever mais bonitinho, né? Negócio feio aqui. Então, vou escrever aqui para vocês. Ó. Aqui eu tenho o meu domínio. Certo? Domínio. Tá? Aqui eu vou escrever a imagem. A imagem não, o contradomínio, me perdoem. Chamado de CD. Certo? Então, o que é que aconteceu ali na função? Tu colocou o valor 1. Aí o valor 1 te gerou resultado 1. O valor 2 te gerou resultado 1 sobre 2. Tu colocou o valor 3, te gerou resultado 1 sobre 3. E assim sucessivamente. Então, cada valor que você colocou nessa função gerou um resultado. Certo? Gerou um resultado. Agora, percebam que nesse contradomínio, por exemplo, você pode ter o 0. Certo? Você pode ter o 0. Agora, a minha pergunta para vocês é uma pergunta sincera e eu gostaria de ver se vocês estão entendendo respondendo essa pergunta. Bia, Renata, Clarinha, Mário, Vini. Tem algum elemento que eu posso colocar no lugar do x e o resultado vai ser 0? Tem algum elemento que eu vou colocar no lugar do x ali e o resultado vai ser 0? O que é que vocês acham? Bom, eu acho que não. Não tem como você colocar um valor ali para x e o resultado ser 0. Então, o que é que acontece? O 0, ele está no contradomínio? Ele pertence ao contradomínio? Sim. Mas entendam que a imagem desse conjunto, ela já não é mais com o 0. A imagem desse conjunto, ela começa no 1. Certo? Então, entendam que a imagem ela é um subconjunto do contradomínio, ou seja, são todos os resultados. É porque, assim, o contradomínio é o conjunto mais amplo de possíveis resultados. Percebam, pessoal, é o conjunto mais amplo que você tem. É todos os possíveis resultados. E o que é a imagem? São os resultados. Porque os resultados estão dentro dos possíveis resultados. Fica claro isso? Então, a imagem nada mais é do que um subconjunto do contradomínio, de tal forma que a imagem são os resultados que podem ser obtidos, que serão obtidos, na verdade, quando você coloca o domínio, tá certo? Uma regra muito importante que vocês precisam saber seria a regra de número 2, tá? Então, todo elemento do domínio, certo, precisa ter imagem. Aqui no domínio não pode ter ninguém faltando, tá? E qual seria a regra de número 2, professor? Você tá falando aí, Pessoal, cada elemento do domínio, possui uma única imagem. Então, você não pode ter em hipótese alguma, um elemento do domínio que tem duas imagens, certo? Então, por exemplo, se você está lá verificando as funções e tudo mais, aí de repente você vê aqui, ó, pá, domínio, certo? Vou chamar esse conjunto de A, tá bom? Aqui eu vou colocar pá, o contradomínio, certo? Chamar esse conjunto de B. Aí de repente você tá aqui, ó, pá, verificando, cada bolinha dessa é um valor que você coloca. Certo? Aí olha só. Isso daqui que eu vou acabar de desenhar aqui para vocês, ó, isso aqui. Tarará, cada setinha dessa significa depois que passou pela máquina aquele resultado. Isso daqui é uma função? Quer dizer, eu estou perguntando para vocês, isso aqui é uma função? Tá? Bom, isso daí é uma função. E como é que eu sei que isso é uma função? Em primeiro lugar, meus amores, vocês têm que entender que isso é uma função, por quê? Porque todos os elementos do domínio têm imagem,
certo? Todo mundo tem imagem, tá? E se vocês pararem para observar, cada elemento do domínio só tem uma imagem, certo? Então, esse primeiro carinha aqui, ó, esse primeiro pontinho, ele tem uma imagem só, professor? Tem, tá aqui, ele tá ligado a esse. Esse carinha aqui de baixo, professor, ele também tem só uma imagem, esse daqui que eu tô destacando de grafite verde, aqui, ó, de marca-texto verde? Sim, ele só tem uma imagem. Agora, professor, eu observei que esse daqui tem a mesma imagem do anterior. Isso tem algum problema? A resposta é não. Não tem problema. Você pode ter dois elementos do domínio que têm a mesma imagem, contanto que cada um só tenha um. Ah, professor, eu não entendi. Tu tem como explicar? Tenho. Olha só, eu vou dar um exemplo de uma função, de uma relação, na verdade, que ela não é uma função, certo? E ela já apareceu na prova do Enem. Que relação é essa, professor? Seria assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, por exemplo, igual a, sei lá, 5, certo? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. E aí, isso é uma função? Então eu vou pensar o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um valor para x. O x é o meu domínio, eu vou colocar um valor para x. E esse valor ele vai ser escolhido de forma bem inteligente. Eu vou escrever assim, ó, se x é igual a 2, certo? Se x é igual a 2, então, o que é que vai acontecer se o x for igual a 2? Vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5. Meus amores, quanto é 2 ao quadrado? É 4, certo? E 5 menos 4 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Então, y ao quadrado é igual a 1. Quais são os números que ao quadrado resulta em 1? Então, a resposta, pessoal, para quem ainda não entendeu, pode ser tanto o mais 1, quanto pode ser também o menos 1. O menos 1 também ao quadrado dá 1. Professor, e aí, qual é a conclusão que tu tira? A conclusão é o seguinte, meu amor. Se você olhar para o domínio e o contradomínio, aqui eu estou chamando de A e B, o que tu acabou de fazer foi jogar um valor 2 lá e os resultados serem 1 e menos 1. Ou seja, você está ligando o 2 com 1 e você está ligando o 2 com quem? Com menos 1. Isso pode acontecer na função? Não. Porque nesse caso, a gente está tendo o mesmo valor associado a 2. Isso não pode acontecer. Na função, todos os elementos do domínio precisam ter imagem e cada elemento só pode ter uma única imagem. Tá certo? Então, por exemplo, quando a gente olha para a questão 2, dos exercícios de fixação, podem pegar o livro aí, tá? A gente já vai ter um exercíciozinho bem simples, tá? Mas é um exercício simples que funciona. Observa, olha só. Seja uma função... Aí, pessoal, ó, só para ficar claro, a gente lê isso daqui, ó, assim, f de A em B, certo? Quando ele escrever isso aqui, ó, f de A em B, da onde sai a setinha é o domínio, e aonde chega a setinha é o contradomínio. Certo? Então eu vou anotar isso daqui para ficar claro e quem vê a aula depois já entender. Isso daqui representa o quê? O domínio. Certo? E aonde chega a setinha vai ser o contradomínio, mas no caso das funções aí nas questões de vestibular, isso daqui já representa sem sombra de dúvidas a imagem, tá certo? Então você tem o domínio e a imagem. E eu sei que você, aluno, aluna, já pulou diversas vezes isso daí. E não soube nem entender por que raios aquilo estava ali. Quando, na verdade, isso daí é uma das partes mais importantes para o teu resultado e para os valores que você pode inserir. Então, o que é que diz essa função? A gente lê assim, ó, f de A em B.
onde A é o domínio e B seria o contradomínio. Deixa eu ver aqui a página pra galera aí. 112, tá? 112. Ok. Então ele coloca tal que A é 1, 2, 3, 4 e B são os reais. Ou seja, B pode ser qualquer número real, tá? A alternativa que apresenta todos os pontos de um possível gráfico de f é, ou seja, vai ser uma função qual dessas alternativas? Então vamos investigar a letra A. O que é que a questão está me dizendo sobre a letra A? Vamos pensar? Na letra A, meus amores, vocês vão perceber que eu tenho um conjunto, certo? Que seria o meu domínio, tá? Eu tenho outro conjunto, que seria o meu contradomínio. E o que é que está acontecendo? Você tem assim, ó. 2, 3, 4. Você tem o 0, 0. O 0, 1. 0, 2. 0, 3. 0, 4. Esse par de números aqui, ó. Esse par de números, ele é chamado de par ordenado. E ele sempre vem nessa ordem, x e y, certo? Domínio e imagem. Meus amores, digam vocês, a letra A pode ser uma função? Bota aí no chat para mim, a letra A pode ser uma função? Gente, não, né? Por quê? Porque nesse caso você tem o zero associado a mais de um elemento no contradomínio. Então, como você tem esse elemento associado a mais de um, ora, não pode, tá? Eu acabei de falar que a regra é que só pode ter um. Então, A não é. Isso daí não é um gráfico de função. Isso não é uma função, tá? Vamos para a letra B. Na letra B, o que é que você tem? Vamos investigar direitinho? A gente tem no domínio, que é o conjunto A, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4. E no contradomínio, professor? No contradomínio, vamos ver a quem eles estão associados, certo? No contradomínio, que é o B, vamos lá. A gente tem 0, 0, 2, 0, 3, 0, tá. Então, na letra B, a gente tem assim, ó, 0 associado com 0, certo? 1 associado com 0, 2 associado com 0, 3 associado com 0, 4 associado com 0. E aí? Isso é função? Bota no chat aí pra mim, por favor. Isso é função? 0 com 0, 1 com 0, 2 com 0, 3 com 0 e 4 com 0. Isso é função, pessoal? Bota aí no chat pra mim. Quero ver a participação de vocês. É uma função, pessoal. É uma função. Certo? Aí, professor, mas por que isso aí é uma função? Não entendi. Gente, isso é uma função porque todos os elementos do domínio, eles estão associados à imagem. Certo? Eles estão associados. É só você ver da melhor forma possível. A melhor forma possível é o quê, professor? Tá todo mundo no domínio, tá ligado a alguém? Sim. Isso. Ó, entenda, é porque o 0 é o contradomínio, né? Na verdade, o contradomínio são qualquer número real, mas o 0 especificamente é a imagem, certo? Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso, você tem que verificar duas coisas. A primeira, pô, tá saindo setinha de todo mundo? Sair setinha de todo mundo significa que todo mundo tem imagem, certo? Tá saindo setinha de todo mundo. Tá saindo só uma setinha de todo mundo? Tá saindo só uma setinha de todo mundo. Então acabou, é função. Não importa se todos estão no mesmo valor. Até porque, se vocês observarem bem direitinho, isso daqui é a definição. Meus amores, isso aqui é a própria função constante. Que já a gente vai falar de gráfico, e aí vocês vão, putz, é mesmo, professor. É a própria função constante. Quando todos os elementos estão associados a um só.
é um valor que não muda. Todo mundo está associado ao mesmo número, certo? Todo mundo está associado ao mesmo número. E aí? Professor, por exemplo, por que a letra C, ela não seria uma função, por exemplo? Vamos pensar na letra C? Na letra C, por que ela não seria função? Vou marcar aqui já a letra B. Por que a letra C, ela não seria função? Vamos pensar? Você tem aqui, ó, o 0, o 1. Lembrando que o nosso domínio tá assim, ó, 0, 1. O nosso domínio é o A, tá? 2, 3 e 4. Certo? Aí lá do outro lado você tem 0, menos 1, menos 2, menos 3. Tá. Aí o que é que aconteceu? 0 ficou ligado com 0, 1 ficou ligado com menos 1, 2 com menos 2, 3 com menos 3. O que é que está acontecendo aí? Por que a letra C não é função? Porque quando você olha para o domínio, está faltando alguém como imagem desse elemento. Como eu não tenho imagem para o número 4, e o 4 ele está no domínio, então 4 tem que ter imagem, é regra. É definição de função. Então, como o 4 ele não tem imagem, professor, então só por causa disso isso daí não vai ser uma função? Não. Júlia perguntou o seguinte: professor, ainda não entendi porque pode ter 0 ali no domínio. É porque aqui ficou muito, mas muito estranho, tá, pessoal? Mas na real, esse Rzinho aqui era para ser um R de real, tá bom? Então eu tô dizendo para vocês, Julinha, que esse conjunto B, que é o contradomínio, na real, eles são todos os números reais, tá? Então esse B aí contempla todos os números reais. Agora, por que ele tá ali no domínio, né? Porque no domínio, que é o A, tá aqui, ó. Eu tenho o 0, eu tenho o 1, eu tenho o 2, eu tenho o 3 e eu tenho o 4. Entendeu? Então o 0 ele tá no domínio porque no conjunto que ele disse que era o domínio, que é o A, o 0 pertence a ele. Certo? Então por isso que eu coloquei o 0 ali. Tá bom, Juliana? Então o 0 tá no domínio e ele tá no contradomínio porque ele é um número real. Certo? Juliana, ficou claro? Se não, você pode falar que eu tiro sua dúvida, tá certo? Pessoas, no mais, vocês entenderam por que a letra C não é uma função? A letra C ela não é uma função porque existe um elemento, que é o número 4, que ele não tem imagem, certo? Então, a letra C não é função. E, meus amores, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A letra D, por que a letra D ela não é uma função? Aí eu vou retornar ao que Júlia perguntou. Por que a letra D não é função? Vamos pensar, Júlia? Ó, você tem no domínio 0, 1, 2, 3 e o 4. Aí aqui você tem o 1, o 3, o 5 e o 6. Aí, segundo o enunciado, o que é que está acontecendo? 0 está ligado com 1, 2 com 3, 4 com 5 e 5 com 6? Gente, o 5 nem está no domínio. O 5 nem está no domínio. Olha para quem é o domínio. 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Vamos lá. Rebeca colocou assim. Por que X? Porque X é diferente de 0. Ah, você errou? Certo. Ok. Não é por... Ah, entendi. Foi a resposta, né? Foi a resposta, me perdoe. Porque X é diferente de 0? Não. É porque o 5 não está no domínio e, além disso, tanto o 1 quanto o número 3 está sem imagem. Certo? Ele está sem imagem. Entenda, Rebeca. Vamos lá, vamos voltar para não causar confusão, tá certo, Rebeca? Para a gente ter esse cuidado. Quando eu olho lá para cima, aqui, essa função, o x ele é diferente de 0, certo? Mas entenda, Rebeca, cada função tem a sua particularidade. O que é que isso significa dizer, Rebeca? Significa dizer que quando você olha para uma função, você tem que esquecer as regras de outra função e pensar de forma isolada naquela. Então, nessa função, que é a 1 sobre x, o x é diferente de 0. Nessa. Aí, na outra que ele está me trazendo, que eu não sei nem a lei de formação, mas ele me trouxe aí todas as associações, aí a gente tem que entender
que é outra regra, é outra lei e é outra coisa para ser observada. Então vamos ver aqui a pergunta, a Bia colocou, não é? Os números do domínio não são sempre os mais à esquerda de dentro do parêntese? Eu tinha entendido assim, mas na letra D você fez diferente. Os números do domínio, Bia, nesse caso, nessa questão, são sempre os mesmos, tá? Não entendi, professor. Ora, quando a questão coloca, por isso que é tão importante vocês entenderem isso. Quando a questão coloca essa parte que está grifada de marca-texto amarelo, ele está dizendo, olha, o domínio é o A. Cuidado, o domínio é o A. E A seria quem? A seria esse conjunto aqui todinho, ó. Então, todos esses elementos, certo? Todos esses elementos precisam estar no domínio. Todos esses elementos, eles precisam estar no domínio. Tanto que a letra B, a letra C e a letra D, eu representei todos da mesma maneira. Do 0 até o 4. Então, entenda, Bia, que quando eu coloco o domínio como sendo A, então todo o A vai ser escrito ali, naquele conjunto mais à esquerda. Você entendeu, Bia? Sim ou não? Se você não entendeu, você pode falar, tá certo? Que a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Bom, quando você olha para essa questão do domínio e do contradomínio e coisa e tal, é muito importante a gente conseguir perceber quais são os valores que pode substituir, quais são os valores que não pode, certo? Então, quando eu for... Ó, gente, só para vocês terem uma ideia, tudo isso que a gente viu agora é para tentar mostrar para vocês o que é uma função e para tentar mostrar para vocês também que, tipo assim, olha como isso daí ficou confuso sem eu ver a lei de formação. Então, a primeira coisa que eu vou estudar quando eu ver qualquer tipo de função vai ser a lei de formação. Fica claro, tá? Professor, eu vou estudar, vou adiantar meus estudos. O que é que eu faço? Bote aí que a primeira coisa que você estuda quando você estuda qualquer função se chama lei de formação, tá certo? Porque ela traz todas as características dessa função, todas, certo? Tá, então eu acabei de mostrar para vocês o seguinte, eu acabei de mostrar para vocês que, vamos rever a aula e por favor, tá? Eu vou fazer isso com muita calma. A gente definiu o que é função, então eu disse para vocês, gente, função é uma relação entre duas variáveis. Tá, eu mostrei alguns exemplos, a 2x, a 1 sobre x. E mostrei que à medida que você vai atribuindo valores para y, você vai recebendo outros valores, certo? Você vai botando valores para x, você vai recebendo valores de y. Tá, o que é que isso significa dizer? Duas coisas. A primeira, o y depende de x, então o y é chamado de variável dependente e o x é chamado de variável independente. Tá certo? Ok. E a segunda coisa é que essa relação de dependência, ela depende da lei de formação. Certo? Ela depende da lei de formação. Tá. Ok, tô aqui, tal, coisa e tal. Beleza. Vamos pensar agora no domínio. Certo? Porque o domínio são os valores que eu posso substituir. E aí, mais uma vez, para você não esquecer, tá, Rebeca? Eu tô pegando no seu pé só para você não esquecer. Não esqueça, tá? Cada função é uma função. Cada lei de formação é uma lei de formação. Cada um vai ter a sua particularidade e você tem que analisar de forma isolada e com muito cuidado. Então, olhando para esses exemplos aí que eu coloquei, o exemplo C e o exemplo D, você tem um exemplo que é com fração, ou seja, uma fração denominador não pode ser zero. Então, eu tenho que observar quais são os valores que eu vou colocar ali que não vai zerar o denominador, tá certo? E no caso de uma raiz, você tem que entender que dentro dessa raiz, obrigatoriamente tem que ser um número positivo. Então, eu tenho outro domínio, outra coisa, certo? Então, isso tem que ficar muito claro. Cada função é uma função. E aí, a gente já aprendeu a primeira regra de uma função, que é o quê? Todo elemento do domínio tem imagem, obrigatoriamente. Todos os elementos vão ter imagem. Mas, professor, o que é uma imagem? Uma imagem é o seguinte, a imagem está dentro de um conjunto chamado contradomínio. E aí, dentro desse contradomínio, eu tenho todos os possíveis resultados. Pessoal, o contradomínio é um conjunto muito amplo. É um conjunto muito grande. A imagem não. A imagem são todos os possíveis resultados. E aí eu coloquei uma regra 2.
A regra 2 é o seguinte, cada elemento do domínio possui uma única imagem. Então, todos vão possuir e essa imagem, ela é única, tá certo? Eu não posso ter duas imagens. Então, eu coloquei aqui o exemplo dessa relação que é x² mais y² igual a 5. Por algum acaso, eu joguei um valor esperto ali, tá? Que seria 2. Quando eu joguei o x igual a 2, eu obtive dois valores para y. Isso significa dizer que o 2 está associado a dois números. E isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então, como isso não pode acontecer, então isso não é uma função. É uma relação? É, mas não é uma função. Então, aprendam. Toda função é uma relação, mas a recíproca, ela não é verdadeira. Ou seja, nem toda relação, certo? Ela vai ser uma função, tá? Vimos um exemplo aqui, e esse exemplo é um exemplo bem bestinha, mas que foi questão de um vestibular militar, né? Ele botava isso e botava, qual vai ser o gráfico de f? Quais os possíveis gráficos de f, certo? Então eu olhei, analisei, percebi que na letra A eu tenho um elemento ligado a mais de um. Eu percebi que a letra B é a resposta, apesar de ser estranho, é a resposta, tá? Quer ver um exemplo que parece muito a letra B, além de ser uma função constante, certo? Tem um exemplo que é bem interessante aqui, tá? Imagina que eu coloco assim, esse exemplo, ó. A lei de formação que eu vou colocar agora seria essa daqui, ó. Bota aí no chat se vocês já viram essa funçãozinha aqui. Não é igual, tá? Porque função constante é função constante. Mas ela é muito parecida. Olha só, quando você tem uma lei de formação assim, ó, x², e aí? Vocês já viram essa lei de formação? Acredito que já. Essa é a famosa função, o quê? Quadrática, pessoal. Essa é a função quadrática. A função quadrática, ela tem uma característica que é o seguinte, ó. Vamos substituir o x por 1? Vamos substituir o x por 1? Professor, tem outro jeito de escrever isso? Eu acho mais interessante se eu tiver outro jeito de escrever isso. Claro que tem. Eu vou ensinar para vocês agora, ó. A gente escreve assim, ó. F de 1. O que é que significa f de 1? Significa que eu vou substituir o x por quanto? Por 1, tá certo? Então, vou repetir. Eu quero substituir o x por 1. Vamos ver o resultado que eu vou obter? Eu vou obter aqui 1 elevado ao quadrado. E 1 ao quadrado é quanto, meus amores? É 1. Então, f de 1 é igual a 1. Gente, vamos traduzir isso para uma linguagem matemática? Isso daqui, quando você bota em linguagem matemática, significa que... Deixa eu escrever aqui mais para baixo. Significa que quando você substituir o x por 1, o resultado vai ser 1, certo? Então, vou colocar aqui, ó, o número 1, aqui o número 1, e quando eu substituir o x por 1, o resultado é 1. Então, f de 1 é igual a 1, significa isso daqui, tá? Então, deixa eu grifar aqui para vocês, ó. F de 1 é igual a 1 significa isso que está no diagrama, certo? Por exemplo, se eu substituir o x por menos 1, vamos ver o que é que vai acontecer agora? F de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, tá? E menos 1 ao quadrado dá quantos, meus amores? F de menos 1 vezes menos 1 dá quanto? Dá 1. Ou seja, eu substituí x por menos 1 e o resultado foi quem? Foi 1. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Você tem elementos do domínio associados a um elemento lá, mas entenda que cada um só tem um. Então, é uma função. Certo? Gente, por favor, ficou claro? Ficou claro? Eu quero saber de vocês se ficou claro. Porque se não ficou claro, a gente vai tirar todas as possíveis dúvidas agora, tá? Porque as questões de função, elas são muito boas de serem resolvidas. A maioria dos TRIs é muito, mas muito ao seu favor, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, digam, tá? Porque esse é um assunto gostoso de estudar. Eu quero tirar esse medo de vocês de estudar função, certo? Eu quero muito tirar esse medo de estudar função, porque é um dos principais assuntos da prova, certo? Ano passado eu disse, vai cair exponencial e vai cair desse jeito, e caiu. Denis está de prova. Caiu. Esse ano vai ter a questãozinha de função quadrática, com certeza, e a gente precisa estar pronto para isso,
certo? Mas para eu ensinar os famosos bizus para vocês, ou seja, para eu ensinar uns lances rápidos para vocês, eu preciso que vocês entendam o que é a função, tá? E entendam a linguagem dela, a notação dela, certo? Por quê? Porque entenda que a notação de função, meus amores, elas variam muito, certo? A notação de função, ela varia muito. Professor, não entendi. Por exemplo, você até agora precisa anotar. Quando você escrever assim, ó, f de x, certo? Igual a um determinado y, tá? Quando eu escrever desse jeito aqui, ó, isso é a mesma coisa de eu estar te dando um par ordenado x e y. E esse par ordenado, ele vai representar uma localização. Certo? Esse par ordenado, ele vai representar uma localização. Professor, oi? É porque existem uns negócios na função que a gente chama de gráfico da função. Então, para você ter um gráfico, você precisa interpretar a função, que vai, dependendo dos valores que você vai substituindo, isso vai te gerar um gráfico. Professor, não entendi. Por exemplo, vamos lá. O que é que significa no exemplo anterior quando tu escreveu f de menos 1 é igual a 1? O que é que isso significa dizer? Isso significa que quando você for desenhar o gráfico dessa função, você vai ter um ponto que ele vai ter coordenadas menos 1 e 1. Tá certo? Ele vai ter coordenadas menos 1 e 1. Se você escreve qualquer coisa diferente, por exemplo, f de 2 lá na nossa função x ao quadrado, o f de 2 vai dar igual a 4. Mas não importa. O que importa é como vocês estão entendendo isso daqui, ó. Porque f de 2 é igual a 4, significa que eu tenho um ponto que tem coordenadas 2 e 4. Então, vocês vão perceber que, do mesmo jeito do conjunto, eu vou ficar flutuando entre essas representações. E isso se dá por quê? Porque quando eu quiser trabalhar da maneira algébrica, ou seja, fazer conta, eu vou apelar para isso daqui. Agora, quando eu quiser representação gráfica, aí eu vou ter que ver desse jeito. Certo? Então, tudo vai depender de como você quer ver a função. É no modelo algébrico? Ok. É no modelo gráfico? Muda essa notação. Certo? Então, a gente vai ver dessas duas maneiras aí diferentes. Uma maneira algébrica e a outra maneira que seria uma maneira o quê? Gráfica. Pessoas, tudo bem para vocês? Está tudo claro aí? A minha preocupação é, está tudo bem? Está todo mundo entendendo direitinho isso daí? Ok. Porque tem um delay aqui, tá? Não esquece. Tem um delay, tá? Então, Bia entendeu, Denis já respondeu aí, o Mário, eu acho que o Marley hoje tá de serviço, né? Mas a Renatinha, Denis já foi aí, Rebeca. Galera, é isso, tá? É isso. Agora a gente vai falar de um outro ponto, que é o gráfico dessa função, certo? É o gráfico dessa função, tá? E aí, no gráfico dessa função, a gente tem que entender como e onde esse gráfico vai aparecer. Certo? Como e onde esse gráfico vai aparecer. Só faltou Yasmin responder, viu? Yasmin eu não vi respondendo, não. Julinha. O gráfico dessa função, ele vai ser representado nesse par de eixos aqui, certo? Que nós chamamos de eixos ordenados. Tá? Nós chamamos eles de eixos ordenados. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Gente, eu juro que eu tento todos os dias fazer um negócio bem bonitinho, tá? Mas me perdoa, eu falho miseravelmente diversas vezes. Mas vamos lá. Aqui nós temos os eixos ordenados, certo? O que é que você precisa entender sobre os eixos ordenados? Vamos lá? Primeiro, na horizontal, eu irei representar o x.
E na vertical eu estarei representando o y, certo? Ok, eu já sei que o x, professor, sempre dessa maneira, o autor ele pode mudar, mas assim, eu nunca vi uma questão para ele mudar a representação, sabe? É x na horizontal e y na vertical, certo? Ok, lembrando a todos vocês que o x ele representa o nosso maravilhoso domínio, tá? E o y ele representa o nosso maravilhoso contradomínio. E dentro desse contradomínio nós temos também as imagens, certo? Então, se eu colocar um ponto aqui nesse plano, que nós chamamos de plano cartesiano, ele vai ter uma coordenada aqui que nós vamos chamar de x, e ele vai ter outra coordenada aqui que nós vamos chamar de y, certo? X é o domínio, y é o contradomínio. Então, normalmente, eu tenho uma dica para vocês que é a seguinte, quando a gente vai olhar para a função, certo? A gente olha para ela da seguinte maneira, seguindo esse sentido aqui, ó. A gente olha assim, ó. Certo? A gente olha sempre seguindo do x para o y. Porque aí você olha quem é o x e aí, por consequência, você consegue entender quem seria o nosso maravilhoso y. Tá certo? Alguma dúvida, meus amores? Sim ou não? Bota aí no chat, sim ou não? Então, a gente olha nesse sentido aí. Outra coisa, né, que é bem interessante, não sei se vocês sabem, tá? A gente tem aqui o primeiro quadrante, esse primeiro quadrante aqui. A gente chama isso aqui de segundo quadrante. Isso daqui é o terceiro quadrante. E esse daqui é o quarto quadrante. Certo? Uma coisa que é importante é que no primeiro quadrante, as duas coordenadas, elas são positivas. Professor, mas por quê? Porque o x, ele cresce para cá, deixa eu botar de verde aqui, ó. Aqui é positivo e aqui é negativo. E o y, ele cresce para cima positivo, para baixo negativo. Certo? Então, no primeiro quadrante, as duas coordenadas são positivas. No segundo quadrante, a coordenada x é negativa e a y é positiva. No terceiro quadrante, pessoal, nós temos a primeira coordenada negativa e a segunda também negativa. E no quarto e último quadrante, a primeira coordenada é positiva e a segunda é negativa. Isso daqui, por exemplo, justifica muita coisa. Por exemplo, quando a gente for estudar o ciclo trigonométrico, vocês vão ver que esses sinais de positivo e negativo, eles na verdade dizem respeito também, por exemplo, a senos e cossenos. Quando o seno é positivo, quando o seno é negativo, quando o cosseno é positivo, quando o cosseno é negativo. Tá? Uma coisa bem interessante, pessoal, é que esse sistema de coordenadas serve para qualquer coisa. No ano retrasado, por exemplo, caiu uma questão onde o sistema de coordenadas era em dupla também e falava de uma cadeira de cinema, certo? Então, por exemplo, se você senta na cadeira, por exemplo, F10, isso significa o quê? Que você está na fileira F, cadeira de número 10. Então, você tem uma representação em pares igual essa daí. Então não adianta você chegar para o professor de matemática e dizer assim, professor, eu não entendi como é que organiza em pares ordenados. Não, como é que tu não entende e você senta na tua cadeira de cinema? Como é que tu acha a tua cadeira de cinema? Professor, mas a vida real é diferente, né? Exatamente, a vida real é muito diferente, ela deveria ser mais, ela é mais fácil de ser compreendida. Então, é a mesma coisa, não muda, tá? Por exemplo, quando eu trabalhei como auxiliar de clínica dentária, para quem não sabe, pessoal, eu já fui um auxiliar, eu já fui lá, o cara que fica segurando assim, ó, aquele bichinho fica... Eu já fui essa pessoa que fica ali... E o dentista... Então, anota aí os dentes, 35, 32, parará, parará. E eu, putz... E aí você às vezes vai pro dentista, fica ouvindo ele falar uma ruma de número, né?
E aí? Fala pra mim, e aí? Tu entende que número é aquele? Né? Pra quem não entende que número é aquele, eu coloquei no livro de vocês uma figura, certo? Que ela mostra exatamente que o sistema de coordenadas que nós utilizamos para a localização também serve para os dentes. Também serve para os dentes, certo? Então, por exemplo, aqui, porque está em inglês, né? Mas aqui a gente tem a parte de baixo da boca, lower. E aqui a gente tem upper, a parte de cima da boca, certo? Observe que nós temos aqui, e quem não está observando aí no livro, mas eu peço que olhe com muito cuidado, nós temos aqui, ó, a boca simplesmente, meus amores, dividida em 4 partes. Em 4 partes, certo? E essas 4 partes aí, tá? Essas 4 partes, pode ver, aqui é o primeiro quadrante, que seria a parte de cima da boca, certo? A parte de cima da boca, à direita. Aqui está o nosso referencial, ó, direita, esquerda. Aqui, por exemplo, nós temos o segundo quadrante, então é um pouquinho diferente, mas é a mesma lógica, ó, terceiro quadrante, tá? E aqui nós temos o quarto quadrante. Então, quando tu vai no dentista, por exemplo, e ele fala, poxa, sei lá, marca aí o número para algum auxiliar que tá lá, marca aí o número 23, eu sei que isso aqui é um canino. Eu já sei que isso aqui é um canino. Por que, Adilson? Porque eu decorei. Eu decorei. Mas a gente tem um sistema de coordenadas que é o seguinte, quando ele fala 23, ele está dizendo, olha, segundo quadrante, dente de número 3. Dente de número 3. Ah, professor, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então eu vou lá no segundo quadrante, ou seja, seria na parte de cima, à esquerda, o número 3 tá aqui, ó, é o canino. Ah, então quais são os caninos? 13, 23, 33, 43. Em cada quadrante, certo? Então, por exemplo, o número 43, ele seria a parte de baixo da direita, o canino de baixo da direita. Tá? Ah, professor, e o número 21? Aí você olha aí, tá? O número 21, ele seria o incisivo central superior esquerdo. Ah, professor, e assim vai. A gente vai, os dentistas, os auxiliares, eles vão decorando porque eles, enfim, a gente escuta muito o dentista falando, tá? Então é isso. Então esse sistema de coordenadas, ele é tão eficiente que a gente vê não só na odontologia, mas em diversos aspectos do nosso corpo humano, certo? Do nosso corpo humano, tá? E, enfim, vocês têm dúvida? Vocês tiveram dúvida aí nesse sistema de localização? Não. Pô, galera, eu espero não ter, assim... Foi mal mesmo, eu espero não ter enfim, atrapalhado aí o conhecimento de vocês, ou bagunçado aí, mas eu acho isso daí bem interessante, tá? Trazer para vocês uma aplicação que hoje, na vida real, a gente tenha, certo? E essa aplicação eu acho que é o mais próximo do que a gente tem do real. Eles adaptam, né? Como, por exemplo, sentar numa cadeira de cinema, como, por exemplo, você investigar uma boca, né, por exemplo, e aí vai, né? Então, imagina a seguinte situação. Hoje, se tu for pro dentista, isso aí é uma dica, tá? Se tu for pro dentista e o dentista começar ou ele mesmo a marcar, porque dependendo do consultório, pode ser um consultório pequeno, mas se ele começar a marcar, né, demais assim, os numerozinhos e tudo mais, é porque você precisa fazer uma limpezazinha, sabe? Bacana no dente. E assim, ainda bem que eu não tô de frente pra vocês, que eu não tô humilhando ninguém, mas eu tô dizendo assim, galera, por favor, tá? Porque quanto mais ele marca, mais ele tá verificando ali uma limpezazinha. E o interessante é que vocês, se possível, eu era curioso a esse ponto, tá? Então, quando eu ia pro dentista, eu dizia, pô, deixa eu ver esse cardzinho, e aí no card tem a sua boca e todos os dentes marcados, tá certo? Quando eu trabalhei como auxiliar, só dando um parênteses aqui, pessoal, quando eu trabalhei como auxiliar, tinha um pequeno, né, um jovem lá, que ele falou assim, mamãe, eu vou colocar a estrelinha na boca, mamãe. Aí, na hora que o dentista tava avaliando, né, o bichinho tava com cárie, né, e aí, ele, assim, aí tipo assim,
Adilson, tira aí pra ele cuspir. Aí tirou, cuspiu. Aí ele, rapaz, eu vou colocar estrelinha. Aí, tipo, o dentista falou um negócio que ele riu, ficou feliz, mas eu falei, meu Deus do céu. Que é o que? O dentista falou assim, não, meu filho, vai ter uma constelação na sua boca quando terminar aqui. Pode ter certeza. O dentista riu, a criança riu, a mãe riu, e ninguém entendeu o porquê ele falou isso, né? Mas, na verdade, a criança tava com os dentes cheios de cárie, né? Enfim, e aí ia precisar fazer algumas coisinhas ali, tá? Mas, enfim, no final das contas deu tudo certo. Então, assim, eu vou dizer pra vocês, galera, era muito, muito, muito massa mesmo essa experiência. Não é isso, Renata? Eu penso a mesma coisa. Tipo assim, o dentista riu, a mãe riu, a criança riu, e eu com a máscara fiquei com aquela cara de tipo, eita. Mas é isso, pessoal, é isso. Eu acho bem legal, eu acho uma área maravilhosa. Eu não fui pra odontologia porque eu, enfim, não gosto tanto de biologia quanto eu achava que eu gostava, certo? Mas é isso. Pessoas, fala pra mim, ficou alguma dúvida com relação a isso que foi colocado? As estrelinhas, é a constelação, Rebeca. Foi uma constelação na boca do menino, né? Pessoas, vamos lá. Então, agora eu vou resolver outros exercícios aqui para ver se fica claro para vocês como é que a gente resolve essas questões aí, tá? Então, na página 115, eu vou escolher a questão de número 7, tá bom? Na página de número 15, a questão de número 7, certo? O pobre do garoto. Vai ter estrelinha? Vai, meu filho. Vai ter uma constelação na tua boca quando terminar isso aqui. Ai, nossa, velho. E o pior é que a gente, como auxiliar, a gente não pode rir, né? Porque a gente não pode se meter. Pelo menos, é questão de ética, a gente não se mete, né? Mas, meu pai do céu, é absurdo, assim, é absurdo, tá? Ai, ai. Cada experiência que eu vou contar pra vocês. Mas, enfim. Questão de número 7. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tamanho, porque senão vai ficar ruim de visualizar. Questão de número 7. Vamos lá. Será que aqui ficou legal para vocês? Aqui tá bom. Bom, vamos lá. No plano cartesiano abaixo, está representado o gráfico das funções. Olha só o que ele coloca aqui, certo? Eu vou escrever aqui do lado, tá? Ele coloca assim, ó, F, aí preste atenção, Bia, preste atenção, Rebeca, que teve dúvida nisso, tá? Ele coloca assim, ó, F, certo? Júlia Cortez também, olha, preste atenção, de menos 3, 8, tá? Aí ele coloca assim, ó, uma setinha, tá? Então ele já indicou o domínio para você, até menos 2, 7, certo? Então eu vou dar uma pausa já aqui na leitura da questão, só para vocês observarem. Eu vou destacar o domínio aqui para vocês, ó, pode perceber, ó, que a função, o domínio, ela vai do menos 3 até o 8, certo? O domínio, ela vai do menos 3 até o 8. Tá muito claro isso, pessoal. Tá muito claro isso. Agora, o aluno, ele quer olhar para o domínio, ele quer olhar para o todo. Você não olha para o todo no domínio. Quando você olha para o domínio, você olha apenas para que eixo, pessoa? Para o X, tá? Você olha para o X, tá certo? Isso é o domínio. Ah, professor, e a imagem? A imagem vai do menos 2 até o 7. Vamos olhar aqui, ó, a imagem agora. Você tá olhando para cá, ó, ela vai do menos 2 até o 7. Olha aqui, ó. Certo? Então, como é que eu sei a imagem? Como é que eu sei a imagem? É só você pegar o mínimo e o máximo dessa função, certo? Então, deixa eu colocar aqui e escrever para vocês, para ninguém esquecer disso. Isso daqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, é o mínimo da função. E isso daqui seria o máximo da função. Certo? É o máximo. É o máximo, tá? Então, é o mínimo e o máximo. Então, se você olhar direitinho para a função, ela está muito bem definida. Eu defini quem é o domínio, de menos 3 até 8, e defini quem é a imagem, que é do menos 2 até o 7. Ok, então eu vou ler de novo para a gente ter essa sensação de que a gente aprendeu, a gente entendeu quem é o domínio e entendeu quem é a imagem. Vamos lá. No plano cartesiano abaixo, está representado o gráfico da função f de menos 3, 8 até menos 2, 7.
no qual os pontos pretos destacados são pontos em que o gráfico passa sobre o cruzamento da malha. Pessoal, eu também ensinei isso para vocês. Quando essa bolinha ela tá sem ser pintada, o que é que isso significa? Que naquele ponto o intervalo ele é o quê? Aberto. Ou seja, aquele elemento não pertence, tá? E você tem a bolinha preta toda pintada, que seria o intervalo o quê? Fechado. Ou seja, aquele elemento pertence, tá? Tá vendo como é importante a aula de conjuntos? Tá vendo como é importante? Então, olha só. Aí ele coloca, né, lá no final, ó. Seja K igual a F de menos 3 mais F de menos 1 mais F de 3 menos F de 4 mais F de 5. Então, o valor de x para o qual f de x igual a k é... Eita, que bagunça, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro encontrar quem é k, depois a gente trabalha no comando, tá? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos encontrar quem é k, certo? K seria o f de 3... Vou escrever aqui para todo mundo ver. Mais f de menos 1. Pelo amor de Deus, não faça jogo de sinal do elemento que está dentro do parêntese com o elemento que está fora, certo? Aqui é f de menos 3, tá, pessoal? Eu errei aqui, me perdoem pelo equívoco. Aqui é f de menos 3. Yasmin tá perguntando. Yasmin botou... Mas por que 2 é o mínimo e 7 é o máximo? Só me perdi meio nisso agora. Yasmin, olha direitinho, certo? Para o gráfico, olha só para o eixo Y. Pode ver, ó, que do gráfico completo, o maior ponto que eu tenho é o 7, ó. Lembrando que eu estou olhando para o Y, tá, Yasmin? Estou olhando para o Y. E o menor ponto aqui, onde o gráfico começa, seria o menos 2. Então, por isso que o mínimo é menos 2 e o máximo é 7. Certo? Então, o gráfico ali, ele tá entre menos 2 e 7. Tá bom, Yasmin? Espero ter sanado a tua dúvida. Então, deixa eu continuar aqui. F de menos 1, certo? Mais F de 3 positivo. Menos F de 4. Aqui, pessoal, você não pode fazer jogo de sinal, certo? Aqui você realmente tem que fazer o cálculo, tá? Um por um. Então, vamos fazer? Preste atenção. O que é que significa F de menos 3? Por favor, pare o que você está fazendo e apenas preste atenção no que eu vou fazer, tá? O que é que significa f de menos 3? Seria a mesma coisa eu perguntar para vocês o seguinte. Quando x for menos 3, qual é o valor de y? F de menos 3 é, se x for menos 3, qual é o valor de y? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acompanhar essa linha, tá certo? Eu vou tentar botar aqui de outra cor para ficar uma cor que seja mais visível por vocês, tá? Talvez um laranja. Então, ó, quando for menos 3, olha aqui, eu tô no menos 3, tá? Quando for menos 3, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. E qual é o valor que está associado ao menos 3? Seria quanto? Menos 2. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. O menos 3 tá aqui no domínio, certo? E ele tá associado a quem? Ao menos 2. Professor, então isso significa o quê? Que o f de menos 3 é igual a quem? Menos 2. Então, eu coloco aqui menos 2, certo? No lugar do f de menos 3. Ah, professor, não entendi. Então, vamos fazer o seguinte, mais... Vamos ver quem é o f de menos 1, tá certo? Então, você vem aqui no menos 1, ó. O gráfico tá para cima, né? Então, o f de menos 1 tá aqui, ó. Tô seguindo, pá. Tá aqui, ó. Eu parei aonde? No 3. Então, o f de menos 1 é igual a quanto? É igual a 3, certo? E assim eu vou seguindo, procurando cada imagem de cada elemento. Então, aqui, mais, quem seria o f de 3? Vamos procurar quem é o f de 3? Então, o f de 3 vai ser quem aqui? Vamos ver, ó, 3 está aqui, ó. Esse é o elemento mais difícil nesse gráfico, ó. Porque o aluno que ele está desligado, ele vai pensar assim, e essa bolinha aberta? Essa bolinha aberta, pessoal, significa que aquele elemento não está ali. Ele não está ali. Então, se ele não está ali, eu vou passar direto até chegar no gráfico. Ó. Cheguei no gráfico. Então, o f de 3, ele é igual a quanto? Ele é igual a 7. Tá? Ele é igual a 7, o f de 3. Certo?
menos. Agora, eu queria saber de vocês. Botem aí no chat. Qual é o f de 4? Qual é o f de 4? Bom, o f do número 4 a gente consegue... O f de 4 a gente consegue resolver muito rápido também, tá? Porque o f de 4, ele tá ali, ó. Deixa eu mostrar aqui com outra canetinha pra vocês, ó. F de 4 aqui, ó. Tá aqui esse pontinho, que é igual a quanto aqui, ó? É igual a 4, certo? Então, f de 4 é igual a 4, tá? E o f de 5, eu acredito que eu não preciso nem mais justificar, mas ainda assim eu vou justificar. O f de 5 tá aqui, ele é igual a 2, tá? Então, f de 5 é igual a 2, certo? Isso, galera, vocês, de verdade, tô muito orgulhoso de todos vocês, certo? Muito orgulhoso. Gente, percebam, nesse momento todo mundo colocou o mesmo valor e ninguém teve medo de colocar. Olha que felicidade. Isso deixa o professor de vocês muito feliz. Participar da aula, mesmo que eu não esteja vendo vocês, e ainda acertar, isso aí é o combo perfeito, tá? Agora é conta, tá, meus amores? Ó, menos 2 mais 3 dá 1. 1 mais 7, 8. 8 menos 4, 4. E 4 mais 5 vai ser igual a quanto? A 9. Certo? Vamos ver se eu fiz a conta aqui direitinho. Então, repetindo. Menos 2, perdão, tá? Menos 2 mais 3 dá 1. 1 mais 7 dá 8. 8 menos 4 dá 4. E 4 mais 5... mais 5 não, me desculpem. Eita, eu errei aqui. Aqui é 2, tá? F de 5 é 2. Eu quebrei, pessoal, me perdoem, tá? Me perdoem. Então, f de 5 dá 2. Então, na verdade, aqui vai ser igual a 6, não é isso? 6, ó. Menos 2 mais 3 dá 1. Aqui dá 8. Menos 4 dá 4. 4 mais 2, 6. Certo? Isso, Mário. Isso, me perdoem, tá? Não é 5, não. É 2, tá certo? O f de 5 é 2, tá? O f de 5 é 2. Me desculpem, tá, pessoal? Falhei miseravelmente. Pronto. Isso daqui é para descobrir o valor de K. Isso aqui é para descobrir o valor de K. Agora, ele está perguntando o seguinte, ó. Qual é o valor de X para que f de X seja igual a K? O K vale 6. Então, meus amores, ele está perguntando o seguinte, ó. Olha para o domínio, ele quer o X. Olha para o domínio e diz para mim, grandão. Diz para mim. Qual é o elemento que está no domínio que ele está associado ao 6? Qual o elemento no domínio que está associado ao 6? Então, depois de tudo isso, você vai olhar para o domínio e me dizer quem é que está associado ao 6, tá? Então, quem é que está associado ao 6 aqui? Bom, vamos ver aqui, né? Quem está associado ao 6 é quem aqui, ó? Olhou, marcou. É o 1. Então, quando x igual a 1, nós temos o resultado igual a 6, certo? Então, a resposta aqui vai ser qual letra? Letra E, tá bom? Gente, toma muito cuidado, tá? A gente quer o valor 6, não é isso? Ó? 6. Então, de fato, a gente tem o 1, tá bom? É, exatamente. Vocês confundiram, pessoal, o x com o y. Vocês confundiram o x com o y. Tá? Gente, fica tranquilo. Normal essa confusão, certo? É normal. Mas o melhor é, vocês entenderam onde vocês confundiram? Vocês entenderam? Porque, entenda, olha só, se eu escrevo a seguinte notação, f de 1 é igual a um y. Então, eu estou perguntando o seguinte, qual é o valor da imagem quando x igual a 1? Aí você começa do x e vai até o y. Agora, se eu escrevo assim, que nem eu escrevi, f de x igual a 6. Aí eu estou dizendo o seguinte, pô, qual é o valor do x que o resultado é 6? Então, eu começo do 6 para ver quem está lá ligado com 6. Vocês entenderam a situação? É uma situação, a priori, vocês vão perceber que é uma situação assim que ela parece ser difícil, mas não é, tá? É você olhar, e o Enem ele já tem trabalhado com isso daí, com essa ideia de domínio e de imagem, certo? Caiu 2 vezes no PPL, tá? Caiu 2 vezes no PPL.
Na verdade, 3 vezes seguidas, foram 3 anos seguidos que caiu no PPL falando sobre domínio de uma função e etc. E eu não duvido nada cair esse ano, por exemplo. Certo? Exatamente, Renata. Mas não é uma confusão, vamos dizer assim, não é uma confusão que vai permanecer. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Não é uma confusão, assim, incômoda. Né? É uma confusão que deixa você, caraca, vacilei aqui, mas eu vou prestar mais atenção. É atenção, certo? Meus amores, nesse exato momento, estarei dando um intervalo, certo? Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam gostando dessa aula de função, porque essa é uma aula de função que eu fiz e refiz 1000 vezes para que vocês conseguissem captar o melhor das funções em uma aula em que eu vou resumir todas elas e depois eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente detalhar cada uma delas nas próximas semanas. Então o que eu estou querendo dizer é, essa semana é uma semana onde você vai aprender um pouco sobre todas as funções e não estranhe se ficar alguma lacuna em aberto, alguma dúvida, porque elas vão ser tiradas nas semanas seguintes, onde eu vou detalhar função por função, tá certo? Mas de verdade eu espero que vocês estejam gostando, então não percam a segunda parte, por favor, tá certo? Então daqui a 15 minutinhos eu estou voltando, tá certo, pessoal? Um beijo no coração e até já já. Tchau!